Agradecemos a Jesus, aos mentores queridos, as oportunidades que nos dão sempre para podermos aprender, estudar e também partilhar com todos e juntos assim podermos crescer. Então eu penso que este tema é tão importante, porque possivelmente hoje aqui estamos, todos nós, a maior parte de nós estamos cá, porque a dor nos trouxe cá. Possivelmente foi isto que aconteceu com todos. Porque a dor nos despertou, porque a dor nos impulsionou à procura da solução. Hoje, com certeza todos nós já temos uma ideia. Se não é uma ideia muito aprofundada, já temos alguma ideia relativamente ao sofrimento. Porque esta doutrina é uma doutrina tão esclarecedora e ao mesmo tempo tão consoladora que nós só podemos estar gratos, imensamente gratos, a todos os irmãos espirituais que nos concederam estes esclarecimentos ao longo de todo este tempo. Então vamos iniciar e tentar perceber o sofrimento. O sofrimento acompanha o homem desde a sua origem. No início, nos nossos antepassados, possivelmente nós passamos por lá, como sabemos, quando a luta pela sobrevivência era a única preocupação humana. Destacavam-se os padecimentos físicos de todas as ordens. Ou seja, era a fome que impulsionava o homem a procurar a comida. Era o medo da agressão, dos inimigos, que impulsionava o homem a procurar a proteção. Portanto, era o sofrimento e ao longo de todos estes séculos, a dor foi de facto um alerta e um impulsionador de procurar a solução. Na medida em que a mente foi desenvolvendo, ao longo da nossa história, vamos percebendo, surgiram também as aflições do ser, pautadas pelos problemas existenciais e as angústias morais, resultantes do nosso livre arbítrio. Necessitamos de compreender quem somos. Isto é fundamental. Perceber quem somos. E o que é que andamos aqui a fazer. E outra coisa importante. Qual é o nosso objetivo? Para onde vamos? E hoje nós entendemos porque esta doutrina abençoada nos trouxe este esclarecimento. Ou seja, somos criados simples e ignorantes para que possamos evoluir através do nosso próprio esforço. A dificuldade é um reflexo de nossa conduta moral, do caráter e, sobretudo, de nossas ações praticadas outrora. Ou seja, é a aplicação da lei de causa e de efeito. Não somos vítimas. Somos o resultado das nossas escolhas e atitudes. Aquilo que hoje eu sou, tenho ou recebo, tem origem no que fui e fiz no passado. A doutrina espírita explica que a origem da nossa dor parte de duas fontes distintas. As que são geradas na vida presente e as que têm origem em existências pretéritas. E isso nós percebemos perfeitamente. Para conhecer a causa do sofrimento originado nesta reencarnação, basta consultar a própria consciência que a todo momento nos fala ou não fala. Nós temos aqui essa luzinha que se acende
sempre que de alguma forma colocamos o pé na poça, ou não agimos da melhor forma, ou não pensamos da melhor forma, enfim, que não estamos em conformidade com as leis de Deus, com as leis do amor e da justiça. E essa luzinha que nós temos em nós, ela acende-se, ela diz-nos. Só que o que nós tentamos fazer muitas das vezes, a maior parte das vezes, é esconder isso, não ligar a essa antena, não ligar a essa luz que nos está a dizer, vê lá, analisa, cuidado. Fazemos isso de uma forma inconsciente, a maior parte de nós. É mesmo inconsciente, não temos verdadeiramente noção e também por ignorância que não temos essa lucidez para captar essa luz, esse alerta que nos está constantemente a dizer, não vais por aí. E porque andamos tão atarefados, tão envolvidos nas coisas do exterior, da nossa vida, do mundo físico, que não paramos para pensar e refletir. É tão necessário fazermos paragens. Parar, analisar, ter calma, não agir sem pensar. Nós no silêncio, e o silêncio não é só aquele silêncio de som, é o silêncio interior. Interior, ouvirmos-nos a nós, ouvir o nosso ser, as nossas emoções. E ao ouvirmos-nos, estamos no fundo a ligarmos-nos com a nossa essência, que é espiritual, e assim conseguimos captar o nosso Pai. É tão importante fazer essas paragens, por isso é tão importante estes momentos que aqui estamos a ter agora. Para quê? Para analisarmos, para pensarmos, para acalmarmos, para ouvirmos a nossa voz interior, para captarmos as informações que o mundo espiritual de luz constantemente nos envia e que nós, de tão atarefados, de tanta coisa temos para fazer e estamos sempre envolvidos nisso, não conseguimos captar. Então, a nossa consciência fala-nos sempre e em todos nós. Agora é preciso fazermos-nos conscientes disso. Fazemos no fundo, essa paragem para ouvir a nossa consciência, esta luz, este alerta e analisarmos. Na maioria das vezes, os nossos tormentos são reflexos de nossas decisões ou omissões. Isto também é muito importante. Muitas das vezes decidimos inconscientemente, sem de facto consultarmos a nossa consciência, sem consultarmos, no fundo, a nossa essência que é espiritual, decidimos por tudo em termos mais exteriores e não analisamos em termos interiores, e também por aquilo que nós omitimos, aquilo que nós não fazemos, nem queremos pensar, nem analisamos. Isso também é um erro. Também é um erro. Não agir, não falar, também é, de facto, um erro. Deixar andar, como nós às vezes dizemos. Vou deixar andar. Há necessidade de realmente pensar bem em tudo isto, porque todas estas decisões mal tomadas, todas estas omissões, aquilo que eu devia ter feito e não fiz, aquilo que eu devia ter dito e não disse, isso volta a nós.
volta a nós. Também das nossas atitudes egoístas, porque nós temos sempre a tendência a olhar para o nosso ego, para o meu prazer, para o meu bem-estar. E isso vai acarretar também, no fundo, um resultado na minha vida. Se eu penso só em mim, no meu belo prazer, no meu bem-estar, não olho para o lado, não respeito quem está ao meu lado, não respeito a natureza, não respeito os animais, não respeito este planeta Terra, o que é que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que hoje todos estamos a viver, de uma maneira geral, não é? Ou seja, muita perturbação. O próprio planeta já se está a mostrar, não é? O mal que lhe temos feito há muito tempo. Então, atitudes egoístas e do orgulho e da vaidade que ainda dominam o nosso íntimo. E isso vai resultar, acima de tudo, em doenças físicas que sempre nos proporcionam momentos difíceis e são ocasionados pelos excessos e pela falta de cuidado para com a matéria. Então, mediante isto tudo que estamos aqui agora a abordar e a analisar e a refletir em conjunto, vamos ver que ninguém é mais responsável por nossos dissabores a não ser nós mesmos. Somos, de facto, nós somos o resultado de nós próprios, das nossas escolhas, e o que temos hoje, ou que vivenciamos hoje, é fruto de tudo o que fizemos até agora. Inconscientemente, a maior parte das vezes inconscientemente, sem ter noção do que estávamos a fazer e dessa responsabilidade. Por isso é tão importante esclarecermos-nos e agradecemos a esta doutrina por estes esclarecimentos tão importantes. Allan Kardec, na Gênese, diz-nos assim: mas os mais numerosos males são aqueles que o homem cria para si mesmo, pelos seus próprios vícios, aqueles que provêm de seu orgulho, de seu egoísmo, de sua ambição, de sua cupidez, dos seus excessos em todas as coisas. E nós, se nós avaliarmos a nós mesmos, não é? Nós criamos expectativas em tudo e mais alguma coisa. Expectativas exteriores, não é? Porque queremos um curso XPTO, porque é esse curso que me vai realmente garantir um futuro com muitos bens materiais, portanto, não é? Quando muitas das vezes até nem temos apetência para aquela formação, vamos porque o interesse é o material, criamos essa expectativa pensando que o material é que nos vai realmente trazer felicidade. O material faz parte da nossa vida, nós somos seres físicos, estamos aqui, ou seja, somos seres espirituais num corpo físico vivendo no planeta Terra. Precisamos do material, nada contra absolutamente. Trabalhar dignamente, mas também com equilíbrio, é muito bom. Agora, colocar o trabalho ou, no fundo, os bens materiais acima daquilo que são os valores espirituais é que está errado. Então, criamos expectativas aí, criamos essas expectativas nos nossos filhos, muitas das vezes até forçamos quase que aquilo que eles têm que fazer, não é? Quando devemos olhar para as suas aptidões e respeitar as suas sensibilidades, não é? Projetamos no nosso marido ou na nossa esposa, no nosso namorado ou namorada, criamos nele ou nela, e eu estou a falar por mim, que eu também passei essa experiência, criamos neles
a expectativa de que essa pessoa nos vai fazer feliz. Quando não é assim. Quando não é assim. Viver em conjunto, em comunhão, é para sermos companheiros. Não é esperar que o outro me vá fazer feliz. É para vivermos juntos, para nos ajudarmos, para crescermos juntos. E depois até criamos a expectativa de que o outro seja como eu ou faça como eu quero, sem respeitar a sua maneira de ser. Portanto, há aqui logo um desequilíbrio, não é? E por aí fora, criamos a expectativa das férias, criamos a expectativa de ter um carro, criamos a expectativa de ter uma casa não sei o quê, depois quando temos uma casa já queremos a segunda. Enfim, é isto, esta ânsia do ter. E é preciso mesmo despertar, porque o sofrimento vem todo daí, porque nós não cultivamos a nossa espiritualidade, a nossa essência. Não é deixar de trabalhar, de ter a nossa casa, de cuidar do nosso carro, enfim, do nosso companheiro, da nossa companheira, ter filhos, desenvolver a nossa atividade profissional e melhorar, tirar mais cursos, formação. Não é isso que está a ser dito. O que a espiritualidade nos diz é que tudo isso faz parte da nossa vida aqui neste planeta Terra, mas precisamos de dar valor àquilo que é verdadeiramente importante. E nós vemos quantas pessoas têm tudo e mais alguma coisa e são infelizes. Porque a felicidade não está fora de nós. A felicidade que nós sabemos que é relativa, não é? Nós podemos estar neste mundo, neste planeta Terra, que é um planeta ainda de provas e expiações, vivenciarmos o sofrimento, o nosso, e verificarmos que existe o sofrimento nos nossos irmãos, mas podemos viver em paz. E eu considero que viver em paz, sentirmos-nos em paz, é um estado já de felicidade. Não é uma felicidade plena, porque não é possível, não existe felicidade plena no planeta Terra, mas é um estado de espírito. É um estado de espírito que nos ajuda, no fundo, a mais tarde até encontrarmos mundos melhores, mais ditosos. Então nós precisamos de analisar as nossas prioridades. Porque se sofremos hoje a doença ou outra situação qualquer, as nossas prioridades não estavam devidamente no seu lugar. E é preciso analisar. Então, tudo o que hoje estamos a viver, o sofrimento numa relação, na questão do trabalho, na questão financeira, na questão da saúde, tem muito a ver com problemas, ou seja, tem a ver com a minha vida do passado. Portanto, é um resultado. É o resultado de tudo o que eu fiz, em termos de atitudes, ações, enfim, pensamentos e as tais omissões que também são importantes. Mas há outras situações que aparentemente nós não merecemos sofrer. Dizemos aparentemente. Como é que vamos explicar os inúmeros casos de deficiência congénita? E também as doenças incuráveis que aparecem em tenra idade. Os doentes mentais, por exemplo, e as mortes ditas prematuras. Será destino ou simplesmente má sorte? E eu vou-vos confessar, na minha família eu passei por doenças incuráveis, em que os meus 2 irmãos desencarnaram. E naturalmente foi um sofrimento atroz, principalmente para os meus pais e, claro, para mim também. Mas é a tal dor que nos impulsiona a procurar respostas. E essa dor impulsionou-me a procurar saber o porquê. Porquê eles?
Tem que haver aqui uma razão. Porque a Igreja Católica não me explicava, é porque era assim, Deus assim quis. Não, tem que haver uma explicação. Porquê os meus irmãos isto? E das minhas amigas têm os irmãos delas com ela. Não é? Então esse porquê fez-me procurar. E por isso eu agradeço. E sei que eles estão muito bem. Muito bem. E é isso que eu mais quero. É que eles estejam mesmo muito bem. Então, nestes casos de doenças, mortes prematuras, deficiências físicas, enfim, situações que nós não conseguimos explicar desta vida presente, a procedência do martírio está atribuída a existências passadas. E tão somente através da reencarnação encontraremos respostas plausíveis para tais circunstâncias. E eu nessa altura era católica, a minha família, e claro, nem pensávamos na reencarnação. Mas é evidente que a reencarnação é de facto algo que nos explica tanto, em que vemos a justiça de Deus aqui. Se não existisse a reencarnação, nós poderíamos mesmo perguntar como é que Deus é justo. E Deus é todo amor e justiça. Então a reencarnação existe sim. E é aí que está a explicação para todas estas situações. Se não considerarmos a pluralidade das existências como ponto de partida para essas questões, de facto, não compreendemos a origem de certas dores. Todavia, se levarmos em conta que o espírito é uma individualidade passível de erros e com a possibilidade de retornar à vida física diversas vezes, entenderemos porque um bebê pode nascer com deficiência física ou mental, ou uma criança pode sofrer sem ter tido tempo de gerar seu próprio sofrimento na presente reencarnação. E Deus, no seu amor infinito, vai proporcionar a este espírito uma nova oportunidade para voltar. E isso é maravilhoso. Isso é, de facto, maravilhoso. Então, devemos interpretar o nosso sofrimento como punição? Devemos? Não. De maneira nenhuma. Sofremos para evoluir. Eu diria que o sofrimento é, acima de tudo, uma campainha que nos alerta e nos desperta. Porque nós, quando estamos bem e sempre bem, nem pensamos em nada, deixamos andar tudo, nem desenvolvemos, nem evoluímos, nem trabalhamos, nem nada. Agora, quando a dor vem a nós, é mesmo aquela campainha que nos acorda, que nos tira deste sono em que muitos de nós vivemos, que andamos aqui muito adormecidos. Então, é uma campainha que nos faz parar para refletir e analisar, para compreender e tomar consciência, que nos ajuda a voltar ao caminho da luz. Porque se sofremos, é porque nos desviamos do caminho. Não há como. Se estamos a sofrer alguma situação, alguma coisa nós não estamos a fazer bem. Ou nos desviamos do nosso projeto. Ou porque, na verdade, também necessito de reparar o meu erro. E aquilo vem exatamente para eu, de alguma forma, aprender com ele. O de hoje, o meu erro do hoje, do presente, ou do passado longínquo, como falámos de outras existências. Ou porque necessito de dar valor ao mal que já causei. É verdade. E aí vamos ter que avaliar também as nossas palavras. Porque as palavras são energia. Não é só as atitudes. As palavras são energia. E essas energias voltam para nós. Lei de causa e efeito. E os pensamentos?
Os pensamentos nós não vemos, mas também são energia. E a partir do momento que eles são criados, são plasmados mesmo na atmosfera. E aquilo volta a nós. E estamos a criar complicações para nós. Precisamos então de perceber. Se eu hoje estou a sofrer, calma, vou ter que avaliar e analisar. Porque na verdade não é uma punição, é uma oportunidade, é um despertamento. Também lá atrás, os nossos irmãos, no passado, era a dor da fome, do medo que os despertava para ir à procura da comida e da proteção. Também nós é assim. E Leon Denis diz-nos aqui, a dor corrige, educa, aperfeiçoa, exalta, redime e glorifica o sentimento humano a cada vibração que lhes trai através do sofrimento. Vejam bem, mas para isso é preciso ter a atitude certa. Para que haja de facto esta corrigenda, esta educação, este aperfeiçoamento, esta purificação, que é mesmo assim, não é? Porque redime, há necessidade de ter uma atitude certa para com o sofrimento. E essa atitude tem que ser uma atitude positiva. Uma atitude calma, serena, de análise e de aprendizado. Portanto, não é entrar em desespero, em angústia, em revolta, em negatividade, em ver tudo negro. Absolutamente não. Esta dor vem ao meu caminho porque me está a querer dizer alguma coisa. Deixa-me cá ver o que é que ele me quer dizer. O que é que eu tenho que analisar na minha vida, o que é que eu fiz, o que é que eu disse, o que é que eu omiti, que eu preciso de avaliar e mudar. Então, 2 caminhos para a evolução, pelo amor ou pela dor. E claro, o sofrimento não é a única condição para chegar à perfeição, como estávamos aqui a dizer. E ninguém, em sã consciência, busca o sofrimento para si mesmo. Ninguém quer sofrer, certo? A gente veio aqui à casa espírita, porque a dor, a maior parte de nós foi isso, nos trouxe aqui e nós não queremos sofrer. No entanto, por ainda sermos imperfeitos, podemos falhar. E Deus, em sua infinita bondade, concede-nos sempre uma nova oportunidade para que, através do nosso esforço, consigamos progredir. Devemos, portanto, encarar o sofrimento como oportunidade de regeneração, a tal educação que Leon Denis nos diz. Se decidirmos aprender a viver no amor e para o amor, estaremos a caminhar no sentido do nosso aperfeiçoamento e, por conseguinte, na nossa evolução. E deste modo sofreremos cada vez menos, mesmo que possamos padecer de obstáculos, e todos nós vamos padecer. A irmã Leonor, que é a irmã Leonor, também padece de obstáculos e dificuldades. Divaldo passou por tantos. Chico Xavier. Vamos, Francisco de Assis. Todos passaram por imensas dificuldades. Mas o que é que eles conseguiram? Eles aproveitaram a dor para sublimar, para aprender. E não se focaram na dor. Não se focam na dor. Às vezes nós queixamos por coisinhas mínimas e damos tanta importância a coisas que não fazem absolutamente sentido nenhum. Não é? Então não nos devemos focar em coisas assim.
porque só estamos a criar sofrimento para nós próprios. Mesmo que possamos padecer de obstáculos, dificuldades e desafios constantes, que vai ser, estamos cá neste planeta para isso, saberemos conviver positivamente com todas as situações e manteremos a nossa paz de espírito, que é tão importante. Então, como agir diante do sofrimento? Considerando nossas aflições como mecanismo necessário para o progresso, devemos encará-las com bom ânimo, na certeza de que não há mal que seja eterno. Tudo passa. Aquilo que hoje achamos que é o fim do mundo, não é. Tudo vai passar. Tudo. Os momentos difíceis também são oportunidades de testemunhar a nossa fé. É nesse momento que realmente nós somos colocados à prova. Ora, vamos lá ver se tu realmente tens fé. Nesse momento de dor, é aí que nós temos que demonstrar que verdadeiramente temos fé. E se aquilo veio ao meu caminho e não era aquilo que eu projetava ou planeava e veio exatamente o contrário, devemos dizer: Pai, obrigado. Possivelmente esse é o melhor para mim. Jesus, na hora da agonia, no Monte das Oliveiras, quando estava para ser preso, o que é que ele disse? Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas faça-se a tua vontade e não a minha. E nessas situações, se nós encararmos a nossa vida assim, eu quero muito isto, mas Pai, tu é que sabes o que é o melhor para mim. Porque eu não tenho capacidade de abranger aquilo que o Pai abrange. E Ele sabe o que é o melhor para mim. Aceitemos com tranquilidade. E Leon Denis diz-nos assim: o Senhor transforma o veneno de nossos erros em remédio salutar para o resgate de nossas culpas. Aprenda a sofrer com humildade, para que a tua dor não seja simplesmente orgulho ferido. Sábias palavras. Então, no Evangelho, temos assim esta frase: bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus. E diz-nos Allan Kardec: essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus ter reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. Então, para terminar, habitamos este mundo que é de provas e expiações, então nós vamos estar sempre em prova. Vamos estar sempre em prova, vai haver sempre problemas, vai haver sempre obstáculos, sejam espíritas, católicas, judeus, muçulmanos, sejam evangélicos, todos nós vamos sempre ter momentos complicados. E porquê? É uma necessidade do nosso espírito e também é o nosso merecimento. Ainda não merecemos ir para mundos melhores. Mas confiemos em Jesus, Espírito Crístico, que é o governador do planeta Terra. Jesus está no leme, mesmo nesta perturbação que existe no planeta todo, esta confusão, as pessoas andam muito angustiadas. Jesus está no leme. Jesus nos ampara. Jesus jamais nos abandonará. Jamais. Confiemos. Tudo vai passar. Então, muita paz para todos.
Obrigada.